Olá, paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Gilvan da Arca Sagrada Sede. Estamos aqui mais uma vez, iniciando a Escola Bíblica Dominical com o tema A Piedade do Cristão. Estamos usando aqui, nesse trimestre, Sermão do Monte, um ensino desafiador. E nessa noite aqui eu tenho a honra de estar juntamente comigo, Pastor Lujan. Dá um oi aí, Pastor Lujan. Pai do Senhor, meus irmãos, todos vocês, nossa esperança é que cada um de vocês que estarão acessando essa gravação possam ser abençoados por meio da palavra de Deus. Amém, é isso aí. Então, irmãos, nós iremos aqui iniciar com uma oração. Deus abençoe a vida do pastor Lujão, pastor André, aqui as meninas que estão aqui na retaguarda, para a glória de Deus. Nós vamos iniciar com uma oração e logo em seguida vamos ler o texto básico desta lição de hoje. Amém? Oremos ao Senhor. Deus e Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus, nós te bendizemos, sim, te exaltamos, te rendemos graça e louvor. Obrigado, Deus, por mais este dia, obrigado por tudo que o Senhor tem proporcionado a nós. Abençoe esses minutos que estaremos aqui, Senhor, meu Pai, falando coisas diferentes ao Teu reino. Abençoa com o Teu Espírito Santo as nossas vidas, nos instrua, nos inspira e que tudo, Senhor, meu Pai, que falarmos aqui seja direcionado aos corações, às vidas que tanto precisam, Senhor, aprender mais de Ti nessa noite. Abençoa-nos, Deus, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Como nós falamos aqui, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças, ele está localizado no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo de número 5, finalizando no último versículo do capítulo 7, Jesus ensinando as pessoas, os discípulos e as pessoas que o seguiam, muitas coisas discernentes ao reino. O intuito de Jesus é discernente ao reino, aí ele enquadra muitas coisas peculiares do povo judeu para que as pessoas entendessem qual que era o principal objetivo de Jesus ali neste ensinamento. E aqui, o comentarista deu um título para essa lição de número 10, A Piedade do Cristão, que vai iniciar no capítulo 6, do versículo 1 ao 8 de Mateus, e depois o pastor Lujan vai ler do mesmo capítulo, versículo 16, 17 e 18. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham, vou usar aqui a tradução da Bíblia King James, que está no aplicativo do celular, e diz assim, palavras de Cristo: Guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que estais no céu. Por essa razão, quando deres um donativo ou uma caridade, não toques trombeta diante de ti como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza vos afirmo que já receberam o seu galardão. Verso de número 3. Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixe a tua mão esquerda saber o que faz a direita, para que a tua obra de caridade fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E quando orardes, não seja como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Versículo 6. Tu, porém, quando orares, vai ao teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto. E o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará plenamente. Versículo 7. E quando orares, não usei de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois que imaginam que é devido ao seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelhei a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidade, antes mesmo que lhe peça. Antes de pedir para o pastor Lujan ler o versículo 16, 17 e 18, eu quero aqui estar mostrando para os irmãos se atentar que Jesus está falando da questão da caridade e da questão da oração. E é importante que Jesus ele cita várias vezes o nome do Pai, ou seja, mostrando para aqueles que estão próximos que o mais importante do conhecimento pessoal, daquilo que você realmente é, quem conhece você é o Pai. Ele sempre aponta para o Pai. Ele sempre está direcionando para que você tenha a importância de alcançar o Pai. Então, a gente vai discutir isso ao longo dessa aula aqui. Lujan, por gentileza, pastor Lujan, 16, 17 e 18.
A partir do versículo 16 diz: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e assim ao teu Pai, em secreto, o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Quer fazer algum comentário, pastor Jean? Isso aqui, quando Jesus está falando, ele está abordando exatamente os fariseus, né? Que é o maior sinônimo dessa hipocrisia, tanto refutada por Deus aqui nessa palavra. Então, é fantástico a gente ver isso, né? Como Deus nos arremete à consciência de estarmos fazendo algo para Ele. Nós temos uma tentação muito grande, né? Mediante estarmos envolvido na igreja, envolvido no meio da sociedade. Então nós temos uma inclinação muito forte a tentar parecer, a tentar expressar uma imagem, né, para as pessoas que estão ao nosso redor, que demonstre uma santidade, que demonstre algo favorável de alguma maneira. E é maravilhoso, né, nesse pequeno trecho aqui, a maneira que Jesus ele chama a nossa atenção para dizer: não se esqueça que você está fazendo para mim, né? Se você, como foi lido pelo presbítero Gilvan, se é através da esmola, se é através do que você estiver fazendo, lembre-se de que você está fazendo para mim. Né? Exatamente. E só me lembrando rapidamente de uma mensagem que eu vi recentemente, falando sobre aquela passagem da mulher pecadora que quebrou um vaso, né, e derramou aquele líquido tão precioso para ungir Jesus, e aquele ato foi tão questionado pelos discípulos que estavam ali, né, falando que aquele valor poderia ser dado aos pobres para matar a fome do pobre. E eu estava me lembrando, enquanto li essa passagem, dessa ministração, porque o pregador ele disse: aquela mulher, ela fez aquilo para Jesus. Era um líquido que estava exclusivo para Jesus. E a ministração levava a gente a isso, né? A pensar que nós nunca devemos perder de vista que o que nós fazemos aqui, o nosso principal alvo é a bendita pessoa de Jesus Cristo. Maravilha. E vocês vão ver aqui, irmãos, pastor Jean, que dentro desse texto que nós lemos, tanto o versículo 16, 17 e 18, e do versículo 1 até o versículo 8, Jesus está falando da oração, da esmola e do jejum. E tudo isso associa-se à piedade do cristão. A maneira que o cristão deve se portar diante da sociedade. E aí, lendo e estudando a palavra de Deus, a gente começa a entrar dentro do texto. Acontecia isso das pessoas quererem fazer uma piedade para se mostrar, querendo fazer uma oração para se mostrar, querendo fazer um jejum para ser visto. Você acha que Jesus ele falou para algo futuro, ou algo presente, ou algo do passado que já aconteceu? Eu vejo aqui que Jesus ele é taxativo em dizer que não fazeis assim. Tu, porém, quando orares, fazeis assim. Ou seja, Jesus está mostrando que quando ele já tinha uma prática do jejum, que já é algo do Antigo Testamento, já é uma obra do Antigo Testamento. Eles já tinham a oração em si, né? E tinham também o dar esmola, né? A piedade. Nós vemos vários textos onde estava aquele homem na Porta Formosa pedindo esmola, que Pedro e João estão indo ali e dão esmola. O cego Bartimeu, quando pedia esmola, né? Então tem vários textos que vai falar também a respeito da esmola, que tudo isso agloba a piedade. E a preocupação de Jesus, olhando aqui para essa aula, irmãos, é que ele não quer de maneira nenhuma que nós venhamos fazer piedade para se aparecer ou se gloriar ou ganhar vantagens que não agregam ao reino. Que aí depois lá na frente a gente vai falar dessa questão das vantagens que agregam ao reino. Então nós vemos aqui que o comentarista ele tem uma preocupação, né, de fazer um grande esboço aqui dentro dos seus comentários, e ele vai pontuando algumas coisas. O primeiro tópico que vai falar aqui é a questão da oração. A oração, irmãos,
No versículo aqui, ó, quando Jesus ele vai passar para nós a importância, ele fala assim que quando nós orarmos, no versículo 6, ó, tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás ao teu Pai. Irmãos, por que Jesus ele fala a questão do quarto? E aí, às vezes, muitas pessoas confundem, mas na igreja, Jesus não recebe oração? A oração da igreja ela não pode ser também levada ao Pai? Pode, claro que pode. Mas quando Jesus fala do quarto aqui, o quarto é o ápice da intimidade de uma pessoa. Estamos aqui na casa do pastor Lujan e nós estamos num ambiente que é aberto a todos os convidados. O quarto é restrito. O quarto, só quem entra são os familiares, os mais próximos. Então Jesus está colocando aqui uma analogia, mostrando que a oração tem que ser algo tão íntimo, tão pessoal, que o Pai que em secreto vê, ou seja, é naquele lugarzinho em secreto onde só os íntimos chegam. E ter intimidade com o Pai, isso leva a você querer buscar essa intimidade. Você querer chegar nesse ponto de intimidade. Por isso que Jesus cita a questão do quarto, porque o quarto é algo de descanso, quarto é algo de intimidade, quarto é algo de fazer ali até coisas no sentido assim, interpessoal mesmo, coisas íntimas mesmo. Então ele cita o quarto para uma grandeza, para que eles entendessem qual que era a preocupação de Jesus de chegar numa intimidade. Porque até então as pessoas faziam questão de orar em lugares abertos, para que todos vissem a sua fala, a sua oratória, aquilo que ele colocava. Então é bem importante nós falarmos disso. Quer fazer algum comentário, pastor José, em relação a isso aí? E eu estava pensando na exclusividade, né? Quando a gente fecha a porta do nosso quarto, né? A gente separa um momento e fala assim, eu sei que essa hora o meu celular não vai tocar, eu não tenho nenhuma visita para receber nesse momento, né? Eu me lembrei de um livro que eu estava lendo, e um puritano, né, do século 17, ele falava que subia no celeiro quando ele queria ter intimidade para orar, e uma vez ele esqueceu a escada do celeiro baixada, e alguém que entrou no celeiro subiu e interrompeu a sua oração. A segunda vez que ele fez, ele lembrou de puxar a escada do celeiro. E isso é uma coisa que a gente deve fazer, a gente deve lembrar de puxar a escada do celeiro. Fechar o nosso quarto numa hora que a gente sabe que quem ligar para mim, as mensagens que cairão lá, é algo que eu não vou dar nenhuma atenção, é uma exclusividade que a gente dá para o Senhor, né? Eu, pela misericórdia de Deus, quando faço isso, eu procuro fazer sem um tempo determinado. Eu entro e eu falo, eu sei que esse momento aqui não tem visita prevista, não tem nenhum outro fazer que poderia me atrapalhar nesse momento. E essa exclusividade é tão bonita, porque a gente deve orar a Deus em todo tempo, né? Como a gente tem exemplos, né, nós mesmos, quem de nós nunca orou numa condução, enquanto estava trabalhando, enquanto você estava fazendo um serviço, mas percebia que a sua mente poderia estar em devoção a Deus? Quantos de nós não orou assim? Mas a gente é aquela oração assim, como se um joelho tivesse dobrado e o outro, né, preparado para qualquer situação. Agora, quando você entra dentro do seu quarto, é exclusivo, é como se você estivesse falando assim, Jesus, esse momento é só para o Senhor. E é engraçado, na nossa igreja sede tem um quartinho da oração. E muitas das vezes, quando eu quero ter um pouquinho mais de intimidade lá na igreja, eu entro dentro daquele quartinho. Porque já foram inúmeras vezes, vou até contar algo que talvez já tenha acontecido com você, de você estar querendo se buscar a Deus naquele período de oração, aí você se ajoelha na nave da igreja ou no púlpito, e você está ajoelhado, daqui a pouco vem alguém no seu ombro. E você está naquele momento de oração tão maravilhoso, que você sabe que se você estivesse talvez no seu quarto, talvez ninguém iria incomodar. Então, a igreja também é um lugar de intimidade, mas a igreja ainda, mesmo tendo essa intimidade, pode correr o risco de alguém te incomodar. Também já chegou a vez, você que é músico, de você estar naquela oração ali, buscando a Deus, conversando com Deus, mesmo o movimento do barulho aqui em volta, daqui a pouco alguém tira um cabo de uma vez, aí aquele estrondo na caixa, aí você leva um susto, aí você acaba cortando aquele elo da oração naquele momento. Uma coisa que acontece também, Giovana, é que quando a gente entra numa intimidade com Deus,
a gente tira o véu, a gente se abre completamente. E quantos de nós, às vezes, estamos orando ali um do lado do outro e a gente é levado numa oração mais íntima e a gente começa a confessar coisas, né, ocultas, e a gente abre a nossa vida, a gente rasga a nossa vida. Quando a gente está perto de alguém, de imediato, a nossa consciência é como se ela nos avisasse, ó, fulano está ouvindo o que você está falando. Né? Cuidado, é melhor, talvez alguém possa se escandalizar do que você está falando. Né? E quando a gente está com Cristo, a gente tem essa liberdade de falar. Porque ele nos conhece, exatamente. Ele sabe quem somos, né? Ele sabe quem somos. Então aqui o comentarista, e através do ensino de Jesus, ele está falando, entra no quarto, fecha a porta, e ali o teu pai em secreto, ele te vê. Maravilhoso. Ele te vê, ele te vê. E nós temos que ter esta preocupação. Ele nos vê em todo o tempo. Ele sabe quem somos. E aqui também o comentarista vai falar a respeito da esmola, da caridade voltado à esmola. Eu sou bem sincero, irmãos, nos tempos que nós vivemos hoje, a questão da esmola no valor monetário, eu tenho uma certa dificuldade pela questão do grande índice de pessoas que são viciadas em drogas. Nós já fizemos alguns trabalhos, o Lujan já nos acompanhou, né? Na região do centro, região ali da Cracolândia, Baixada do Glicério, aquela região debaixo do viaduto ali onde inicia-se a Radial Leste. Então nós vemos que tem pessoas, irmãos, que você for dar algum dinheiro, você já tem a certeza que esse dinheiro ele vai destinar para o uso da droga. Então eu tenho um costume comigo que eu procuro evitar ao máximo dar o dinheiro. E muitas das vezes eu tento até conversar com essa pessoa para que essa pessoa venha ali me passar o que ela precisa, para me ajudar também de uma outra forma. E às vezes dentro dessa avaliação minha entra o julgar. Ah, mas vai usar para droga. E muitas das vezes, irmãos, esse julgar nosso pode ser ruim. Pode ser ruim porque nós temos que doar, nós temos que dar para ele ali aquela necessidade. Por quê? Essa esmola é uma necessidade emergente. É uma necessidade que é a preocupação de sanar ali uma dificuldade que a pessoa tem talvez há horas ou talvez há dias, né? E tratando-se também principalmente da questão de uma condução, da pessoa poder se deslocar. Quantas vezes você já foi parar na estação? Me arruma um dinheiro aí para mim entrar aqui para pagar o trem, tal, preciso chegar. E às vezes você fica assim, será que é? Será que não é? Será que vai usar droga? Aí você até se oferece para pagar a passagem. A pessoa, mas não precisa que eu vou ter que ir ali. Aí você já fica naquele ar de desconfiança. Então nós temos que tomar muito cuidado de querer julgar esta pessoa no que diz respeito no recebimento da sua esmola. O comentarista, ele fala aqui, ó, a qualidade da esmola tem como ver a motivação, exatamente o contrário do que fazem os escribas e fariseus, que buscavam a glória dos homens. Aqui eles davam uma esmola para mostrar que estava dando a esmola, para se colocar como alguém bom, alguém acima daquele que está recebendo. Vai encontrar esse texto lá em João capítulo 5, no verso 44. Depois nós vamos ler. Aí aqui também Jesus disse que o cristão não deve dar esmola com um espírito de autogratificação para engrandecer o seu ego. Mas Jesus proíbe a busca de louvor dos outros e até de nós mesmos quando damos esmolas, porque nos incentiva a procurar a recompensa de Deus. Não seria apenas mudar a forma dessa vaidade? Então Jesus, ele mostra que nós temos que ter essa preocupação, que muitas das vezes a gente dá essa esmola, dá essa caridade para essa pessoa, e muitas das vezes a gente se sente, né, aquela pessoa importante. Na verdade, nós temos que se sentir importante para o reino. Útil, é verdade. Útil para o reino. Não útil porque eu ajudei uma pessoa. Irmãos, isso Jesus abomina. Aqui os escribas e os fariseus faziam muito isso. Eles davam esmola para mostrar que eram superior àquele que estava recebendo. E muitas das vezes quando a gente até vai guardar o carro, né? Aí vem aqueles rapazes que cuidam, e ali eles não têm um valor específico, eles pedem o que você, né? E muitas das vezes o que ele te chama? Ô patrão, não sei o quê. Ou seja, elevando você a ele.
Aí a gente tem a preocupação, amigão, não, ninguém é patrão não, aqui nós somos iguais. Nós somos iguais, não tem aqui uma diferença. E tem pessoas que gostam dessa elevação, me chamou de patrão, me chamou disso, me chamou daquilo. E nós como cristãos, nós temos que ter essa preocupação, até mesmo de dar essa caridade, né? Porque às vezes a palavra esmola, né, pastor Jean, soa um pouco de uma forma pejorativa e nós temos que ter essa preocupação. Quando dermos essa caridade, seja para quem for, irmãos, seja para um pedinte, seja por um morador de rua, seja por uma pessoa que guarda um carro. Agora, nesse momento que estamos vivendo de pandemia, estava conversando antes aqui, na casa do pastor Luciano, nós temos que ter uma preocupação muito grande que pessoas que estavam num lugar, num sistema de dificuldade, agora tem pessoas que vão estar em sistema pobreza, num estado de vulnerabilidade total de alimentos, e tem pessoas que ali tinham o marido, a mulher, os filhos, o marido e a mulher foi desempregado e pagavam aluguel, então a situação vai ficar muito difícil para muitas famílias, para muitas pessoas. Então aquele que puder, faça isso, mas faça isso com louvor, com gratidão a Deus, para exaltar a Deus. Porque hoje você está podendo dar. Mas o que te impede amanhã de você estar recebendo? Verdade. E um ponto que você falou anterior, Gilvan, a natureza humana ela tem um apego muito grande pelo mérito, né? É isso que faz a gente sentir essa tentação quando a gente faz uma caridade, quando a gente ajuda alguém. A nossa natureza ela tem um apego muito grande ao mérito. E é com essa luta que Jesus nos convida, né? A pensar que o mérito é de Deus. Quando a gente faz uma coisa para alguém, quando a gente tem a oportunidade, a possibilidade de ajudar alguém, isso deve ser motivo de gratidão, né? Isso deve ser motivo da gente ser grato a Deus. Porém, a nossa natureza, ela pende por mérito. Ela quer mostrar para você que você tem mérito nessa boa ação, que você é uma boa pessoa, que você fez isso porque você é melhor do que outros que não fazem, que você é uma pessoa que pode se pôr no lugar do exemplo, olha, porque o Lujan é uma pessoa que faz, ele ajuda, ele dá esmola, ele estende a mão. E a nossa natureza, por isso que a Paulo fala que é uma luta terrível, porque a gente vive nesse ringue, né? A gente tem que adestrar o nosso pensamento. Graças a Deus que Ele me deu a oportunidade de ajudar, é para a glória dele. Só que enquanto isso a nossa natureza está tentando puxar o mérito. Lujan, tá vendo como você é melhor do que outras pessoas? Nós vivemos nessa luta, né? E eu vejo que Jesus está nos convidando a lutar essa batalha com isso. Essa questão do mérito, Jesus ele vai na contramão de tudo aquilo que é da natureza humana mesmo, da natureza da carne. Por quê? O mérito é natural do ser humano quando ele dá. E aí Jesus no versículo 3, pastor João, ele fala assim, ó, tu porém quando deres uma esmola ou uma ajuda, uma caridade, não deixe a tua mão esquerda saber o que fez a direita. Desapega do mérito. Nem você mesmo tem que ter mérito em cima do que você está fazendo, e muito menos buscar o mérito daquele que está recebendo e muito menos dos que estão vendo. Então olha para você ver, Jesus está falando assim, olha, as suas duas mãos, você tem duas, certo? Geralmente a que se estende qual que é? É a direita. Quando você estende a direita. E ele está falando assim, ó, o que a direita estender, a esquerda não sabe o que está acontecendo. Para você ver como Jesus ele busca que essa extensão da mão direita, quem vê é o Pai. E ele está colocando isso na mente, no coração daqueles que o ouvem, para que eles pudessem entender isso. Porque Jesus, ele é exemplo muito disso. Ele é exemplo muito disso porque quando você vai ver na multiplicação do pão e do peixe, Jesus ele não traz a glória para ele. Quando ele pega os pães e os peixes eleva, ele leva a glória para o Pai. Ele eleva o Pai. Ele está deixando bem claro quem é que fez. Quem é que fez. Não é ele que fez em si a obra, quem fez é ele. Ele só está sendo uma ferramenta, ele está sendo um instrumento. Então é muito importante essa questão, irmãos, da caridade, da esmola, do dividir, do partir o pão. E logo lá na frente você vai ver a partir do versículo 9 que entra a questão da oração do Pai Nosso. Que é dentro desse contexto que Jesus ensina a oração do Pai Nosso, que também será tema das próximas aulas para a gente entender um pouquinho mais. Mas aí você já vai vendo que Jesus já vai preparando no Sermão do Monte para que a oração tem que ser dentro mais ou menos daquilo que ele está ensinando, no que diz respeito
do contexto. Lembra do curso que a gente fez, né, metade, que o pastor ele ensinava que na oração do Pai Nosso nós não temos apenas um modelo, né? Nós temos ingredientes. Ingredientes. Né? Quando a gente pega a oração do Pai Nosso, nós temos ali ingredientes que a gente pode, o que a gente deve colocar, o que deve pertencer às nossas orações. Né? É profundo, irmãos, esse ensinamento do Sermão do Monte, que a gente pode estar buscando, olhando, e sempre Deus vai falando de uma forma conosco. E a aplicação daquilo que nós aprendemos está aí. Nós estamos vendo hoje muitas pessoas, né, usando redes, usando métodos, usando fontes para arrecadação, e muitas das vezes gera até uma certa discussão entre pessoas e pessoas, porque uns julgam que estão querendo se aparecer, outros falam porque é isso, porque é aquilo. Mas aqui, irmãos, o gostoso mesmo é você fazer algo em secreto, que é onde só Deus vê. Só Deus vê. E Jesus está ensinando isso para nós. E que venhamos nós a cada dia mais aprendermos um pouco mais desses ensinamentos de Jesus e aplicar em nossas vidas. Quero aqui também trazer aqui, ó, a respeito, esse tema aqui, eu queria que o pastor Lujan, nós falamos da questão da caridade, né? Falamos questão da oração, embora tem muitas coisas ainda para nós buscarmos em relação à oração. Em relação à caridade, irmãos, eu queria ler um texto aqui, Deuteronômio capítulo 15, versículo 11, que diz assim a palavra de Deus. Olha que texto interessante a respeito da caridade e da esmola. Ó. Nunca deixará de haver pobres na terra. Isso é Deus falando. E por esse motivo ordeno, abra a tua mão em favor do teu irmão, tanto para o pobre como para o necessitado em toda a terra. Olha para você ver que profundidade. Aí também, pastor Lujan, dentro desse mesmo contexto, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, no verso de número 35, leia, pastor, por gentileza, 35 do capítulo 20, Atos dos Apóstolos. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Isso se fala de reino, que aí entra dentro da recompensa que nós estávamos conversando aqui. Tratando-se de reino, olha o que o narrador aqui do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, aqui quem escreveu Atos dos Apóstolos foi o evangelista Lucas, mas olha a preocupação de apontar para Cristo e direcionar o reino por meio de todas as minhas realizações. Tenho-vos mostrado que, mediante trabalho árduo, trabalho incisivo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. Ou seja, diante de todo o trabalho, de toda aquela dedicação, nós temos que sempre ajudar os necessitados. Isso tem que fazer parte da nossa vida. E tem gente que é tão difícil, que é tão amante, né, das coisas físicas e materiais. Tem pessoas que elas são, vou usar esse termo, mesquinhas. E é tão gostoso o dividir, é tão gostoso a comunhão, é tão gostoso o partir. Isso é aquele tipo de coisa que não deveria precisar de um mandamento, né? Porque a natureza de um verdadeiro cristão deveria esboçar isso naturalmente. Exatamente, né? Olhando para Cristo e apontando para o reino. Exatamente. Porque o cristão ele tem que fazer isso, olhar para Cristo e apontar sempre para o reino. E aqui o narrador diz aqui, e mais bem-aventurado é dar do que receber. E nos dias de hoje tem acontecido isso? Nos dias de hoje, receber é bem melhor do que você dar. Tem muita gente pensando nisso. Tem muitas pessoas que elas não dividem com medo de faltar amanhã. Mesmo que aquele que está faltando hoje não tenha. Aquela segurança. A insegurança. Ela deixa de crer em Jesus. E Jesus, no Pai Nosso, vai ensinar muito isso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, é como se fosse a porção de hoje eu te peço, né? Amanhã está nas mãos de Deus. E é como o maná no deserto. Isso faz lembrar o maná. Exatamente. O maná, Deus falou assim, pega a sua porção
hoje. Não adianta guardar no seu embornal para amanhã, chegar Isso amanhã. é uma tendência assim de querer deixar de confiar em Deus para confiar, né, no meu celeiro ali. Exatamente, no meu celeiro. Eu vou guardar porque eu sei que eu não vou precisar esperar em Deus. Eu vou ter guardadinho ali. E o que acontecia aqui? Pegava 2 porções, aquilo Apodrecia. Né? E aí é um grande mistério que o maná que está dentro da Arca da Aliança não apodrece. E outra coisa, o maná que eles colhiam na sexta-feira, no sábado ele não apodrecia também, porque no sábado não podia colher. Então todos esses são mistérios de Deus. Então por isso que é importante nós estarmos atrelados à vontade de Deus, à base da palavra, direcionado pelo Espírito Santo. Agora nós vamos ler aqui um texto falando do jejum, que é no mesmo capítulo 6, né? O versículo 16, capítulo 6 de Mateus, no verso de número 6, 17 e 18, pastor Luciano. Foi o que você leu no início da aula. E vamos comentar um pouquinho a respeito do jejum. 6, 17 e 18. Né? 16, 17 e 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unges a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e assim ao teu Pai em secreto. O teu Pai que vê em secreto te recompensará. Essa parte aqui, como eu li no começo, estava até comentando com o Gilvan, essa questão da recompensa, né? Quando ele fala assim, já recebeu a sua recompensa. Ou seja, é como se você está fazendo um jejum para mostrar para as pessoas, a partir do momento que as pessoas viram o que você fez, esse foi a paga do seu jejum. Você já recebeu a sua recompensa. Agora, quando nós fazemos em oculto, nós estamos deixando que o Senhor nos pague isso, né? Exato. Que o Senhor nos conceda esse galardão, como diz na palavra de Deus, que há uma diferença entre salvação e galardão, né? E nós esperamos essa recompensa, esse galardão de Deus. Um ponto interessante, já que eu entrei nessa parte, é que nós não venhamos confundir, né, essa obra como um meio para a salvação, né? Isso, na verdade, é o efeito da salvação e não o meio. A palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Ou seja, eu não sou salvo porque eu jejuei, mas eu jejuo porque sou salvo. O jejum, a oferta, a caridade, tudo isso deve ser um efeito da nossa salvação e não um meio. Isso é o que diferencia o cristianismo de todas as demais religiões. Exatamente. Todas as demais religiões que existem no mundo, eles dizem que a salvação deve ser obtida por meio das boas obras. Porém, o cristianismo ele fala, não, você não obtém a salvação por meio das boas obras. Porém, nós temos que ter esse fim, né? Ou seja, nós temos que ter esse efeito na nossa vida. Como o Gilvan estava falando, né, de coisas que a gente não precisaria fazer. A oração é uma delas, é uma coisa que a gente não precisava falar para cristãos dizerem, olha, você precisa orar. A natureza cristã, ela pede a oração, né, como a respiração da alma, a oração. Então, Jesus aqui, ele não está pedindo para que ore, mas ele está mostrando a maneira correta de orar. E trazendo isso para o jejum, uma coisa que eu me apego é nisso. Deus, ele tem uma recompensa para as pessoas que jejuam para Ele. E não dá-nos uma curiosidade, um desejo, porque Deus, ele nunca poderia retribuir ou dar algo a alguém e essa coisa poderia ser reputada como uma coisa trivial. Ah, Deus me deu algo, só que é algo que eu não uso, é algo que eu não faço questão de ter. Não, todas as coisas que o Senhor ele concede aos teus filhos são coisas maravilhosas. E a palavra de Deus diz que quando nós jejuamos assim, para Ele, sem querer mostrar para as demais pessoas, né? Como eu disse na parte anterior, quando eu jejuo mostrando para as pessoas, eu já obtive a recompensa que eu pretendia. Mas quando eu faço isso para Deus, peraí, tem alguma coisa em que o Senhor há de nos retribuir por meio do jejum. E o jejum também é algo muito pessoal, mas também é um jejum coletivo. Existe também. Existe também um jejum coletivo. Porque quando há o jejum coletivo, ele há um propósito, e um propósito de uma abrangência, de uma grandeza maior. Não um jejum coletivo por coisas banais.
demais, vamos dizer assim, por exemplo. Não é para mostrar. Não é para mostrar. Tem gente que de repente, vamos fazer um jejum para que de repente Deus abra uma porta. Eu acho que isso, na questão de você direcionar um jejum para que Deus abra uma porta, tem que ter aquela preocupação de você destinar isso para determinada coisa, e principalmente ela na questão material. Quando nós vemos um jejum coletivo, um dos textos que nos traz lembrar é quando Esther, né, ela recebe a informação que haveria morte do povo. Haveria morte do povo. E havendo morte do povo, era uma situação, uma tragédia estava ali a acontecer, se não fosse a intervenção divina. E o que ela pede? Junta e jejua. Reúne o povo, se possível até os animais, e busca a Deus. Uma congregação. Havia um propósito, algo, né, algo importante. Agora, dentro do jejum, pessoal, é você e Deus, mas sempre buscando um propósito. Que esse propósito seja para o teu crescimento, o teu elevo espiritual, para que você entenda mais das coisas de Deus, e as coisas demais, elas serão acrescentadas. E Jesus fala isso muito. Quando fala, buscai primeiro o reino dos céus, isso atela também a ser um cristão, dando caridade, orando, dando esmola e jejuando. E as demais coisas não serão agregadas. Então nós temos que ter muito essa preocupação, irmãos, de usar do jejum, principalmente do jejum, de algo como moeda de troca. Vou jejuar para que isso aconteça. É verdade, a nossa geração tem muito isso. Tem muito isso. Vou fazer o jejum como moeda de troca. Eu tenho que fazer o jejum para buscar o reino. O reino. E o que Jesus oferece na sua primeira narrativa? Arrependei-vos, pois é chegado o reino. E eu tenho para oferecer esse reino para vocês. E aí ele vai trazendo para que o jejum seja em secreto. E não até mesmo de aparência. Você não precisa nem falar, só a sua aparência falando que você está jejuando, você já está, de certa forma, sendo inválido aquele jejum. Então você tem que se manter, não se manter com cara de piedade, coitadinho, de fazer aquele teatro todo, aquela cena. Então o jejum é algo fundamental, embora desses três, é um dos que mais está, assim, um pouco mais extinto da igreja, né? Essa questão do jejum, né? E que venhamos ter um pouco mais de preocupação da prática do jejum. Simplesmente para isso, para buscar mais intimidade com Deus. Tem um texto também, né? Que os discípulos estão guerreando. Eu não lembro agora aqui o texto, o endereço correto aqui do texto, mas os discípulos estão brigando ali com demônios, e Jesus fala assim, essa casca só sai com jejum e oração. Com jejum e oração. E isso se tratando de reino. Está se tratando de reino. Não está se tratando de algo pessoal. Está se tratando de reino, de salvação, de libertação. Então está vendo as diretrizes da importância do jejum na vida do cristão. Sempre ela tem que estar apontada para as coisas de Deus. Quer falar mais alguma coisa? Não, só lembrando que o nosso jejum é exclusivo de Deus, né? E como o Gilvão falou, quando a gente mostra um rosto contristado, querendo ou não, a gente está compartilhando isso, porque como eu disse no começo, isso está me dando um pouco de mérito, né? Eu estou parecendo mais santo para o meu irmão, eu estou parecendo mais piedoso para o meu irmão, e todas as vezes que a gente, com essa inclinação, né, com essa tendência forte à humanidade nossa, caída, pecadora, que a gente tem essa tendência de querer o mérito, todas as vezes que eu demonstrei essa piedade, é certeza que eu vou dividir isso, né? Eu não estou fazendo algo só exclusivo para Deus, eu estou dividindo ele comigo mesmo, eu estou parecendo as pessoas que são mais piedosos, estou parecendo as pessoas que, como dizia os fariseus, eu jejuo 2 vezes por semana. Você não faz isso, né? Eu jejuo 2 vezes, eu dou o dízimo do cominho, do coentro. Então, eles compartilhavam uma coisa que deveria ser exclusiva para Deus. E se achavam melhores do que os outros. Exatamente. Porque faziam eles abraçavam a ideia do mérito com todas as forças. Eles estavam um pouco se importando com uma parte que seria destinada a Deus. Exato. Com tudo isso, né? Deus vai receber o que sobrar, mas o que eu quero mesmo é a minha imagem diante das pessoas.
diante daqueles que estão próximos de mim, é isso que importa para mim. Você já recebeu o seu galardão, porque você queria uma imagem, você tem uma imagem agora. Exatamente. E a questão do jejum coletivo também se dá muito em nosso meio, que olhando para a Bíblia Sagrada é válido, é a questão de nós termos um propósito no que diz respeito a uma festividade, a algo, e reunir e falar assim, irmãos, nós vamos jejuar nesse propósito. Os irmãos buscam um período e horário que for melhor para cada um. E você já sentiu comunhão nesses momentos? E provoca comunhão, quando você sabe assim que nem, por exemplo, prestes a uma festividade, a gente reúne o grupo, ó, nós vamos jejuar esse dia. E quando a gente tem essa sensação de que eu estou jejuando, o presbítero Gilvan, o cooperador André, a Aline, a Josi, nós estamos nesse propósito. É como se isso fortalecesse o elo. Por quê? É igual a gente o reino, está né? para a mesma coisa. Exatamente. É igual o reino. A gente está com o mesmo foco. O nosso propósito aqui não é mostrar, até mesmo porque não é um que vai jejuar apenas, todos. Ou seja, nós estamos nos colocando no mesmo patamar. E a questão do mérito é geralmente quando um jejum e o outro não. Quando tem um grupo jejuando por um propósito, aí já não há mérito. Que é o que aconteceu lá com Exatamente. Esther. Todos estavam orando para aquele mesmo propósito. Estamos junto com a Esther, né? Exatamente. Estamos juntos. Estamos fechados com a Esther. A sensação que eu tenho é dos braços dados mesmo, né? Essa é a visão que eu tenho de um jejum em grupo. Exatamente. Os braços assim dados, todos com um único propósito. É maravilhoso, maravilhoso. E a gente vai a cada vez mais buscando, se informando, se orientando e se enchendo da palavra de Deus. Eu quero aqui só ler a narrativa da conclusão. Devemos concluir essa lição lembrando que o Deus da Bíblia odeia a hipocrisia. Isso é importante nós lembrarmos, irmãos. Deus odeia a hipocrisia, pois Ele é Deus de verdade e de realidade. Mantenhamos-nos conscientes de que estamos sempre em Sua presença e que a nossa dádiva, a nossa oração, o nosso jejum deve ser sempre para agradar a Deus. Amém. E só uma frase que eu vi na revista que eu queria também poder usar nesse encerramento, é que o jejum, a oração e a caridade, eles não são apenas um meio, eles são o fim próprio, né? Quando a gente jejua, não é simplesmente com o pensamento da recompensa, mas o próprio ato de jejuar a Deus já é a recompensa, né? O próprio ato de você já é um privilégio, exatamente, né? É um que você está entregando algo para Deus, isso já é não preciso mais de recompensa. Só para concluir, pegando o gancho nisso que você falou, eu me lembro quando eu era diácono, as primeiras vezes que eu servia a ceia, eu servia tremendo, porque eu achava aquilo um privilégio, eu achava aquilo tão maravilhoso, eu participando da obra do reino, fazendo ali aquela coisa tão maravilhosa, e assim, uma gratidão pessoal mesmo, uma gratidão em mim, e isso é maravilhoso. Eu creio que a cada vez mais, a cada dia mais, que possamos ter esse sentimento, né, de fazer para Deus, de agradar a Deus, de buscar sempre a Deus, saber que independente onde estivermos, eu não me lembro agora aqui, acho que é o Salmo 119, que fala que se eu construir a minha cama no mais profundo, ali estará o Senhor também. Então, eu não me lembro agora o Salmo, se é o 119 ou se é o 139. 139. É do som dele. Então, você vê a profundidade e aonde Deus te vê. Então é isso, meus irmãos. Muito obrigado nessa hora, vocês estarem juntos conosco aí nessa aula. A semana que vem tem mais, aula de número 11, com o tema a oração que Deus atende. Nós iremos aqui já estar dando a oração para encerramento e vamos dar aqui alguns recadinhos em nome de Jesus. Oremos a Deus, pastor Jean, ore por nós. Amém. Senhor Deus, Tu conheces, obrigado, Pai, Senhor Deus, o nosso coração, bendito, poderoso, o nosso e eterno. pedido a Deus é que Obrigado essa por esses aula, minutos que aqui o Teu falando Espírito coisas Santo esteja semelhantes ao presente, ó teu reino. Deus, onde Obrigado, nós podemos Deus, sentir a alegria Obrigado pela vida do de pastor falar da Jean, Tua José, palavra, Aline, alegria, Deus, Senhor do Deus, Pai, de André, meditar todos nos aqueles Teus que estão aqui. ensinamentos. Ó E a Deus, nossa em nome oração de Jesus, é que cada um dos Teus filhos, ó Deus, que acompanham poder, essa gravação, para que possam possa, ser Deus, agraciados, ó ser Pai, possam ser aprender, alcançados. possam ser iluminados, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. Lembrando que
não se esqueçam de se inscrever no canal. Precisamos aí da sua ajuda, você de São José do Rio Preto, Minas Gerais, pessoal aqui de Francisco Morato, todas as mediações, aquele que assistir aí esse vídeo, clica no sininho, se inscreva, dê o like, se possível comente, para que nós possamos alcançar o maior número de inscritos para abranger as nossas ferramentas dentro do canal. Então que você venha aí acompanhar as próximas lives em nome de Jesus. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima aula de Escola Bíblica Dominical, o Sermão do Monte.